Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Estando ele a fazer oração em certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. Ele respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois que também nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 1 a 4. Santo Agostinho. Esta primeira palavra, como é cheia de graça. Não ousavas levantar tua face ao céu, e de repente recebeste a graça de Cristo. De mau escravo foste feito bom filho. Portanto, não confies na tua própria operação, mas na graça de Cristo. Nisto não há arrogância, mas fé. Proclamar o bem que recebestes não é soberba, mas devoção. Logo, ergue os olhos ao Pai, que te gerou no banho do batismo, que te remiu por meio do seu Filho. Chama-lhe Pai, como filho que és dele, mas não reivindiques nada de particular a ti. Apenas de Cristo é que Deus é Pai, em sentido particular. Para nós, todos, ele é o Pai comum. Deus gerou apenas a ele, a nós ele criou. E por isso, em Mateus está dito: Pai nosso, e em seguida se acrescenta: que estás nos céus. Naqueles céus, a saber, dos quais se disse: os céus publicam a glória de Deus. O céu é onde toda a culpa cessa, onde não há nenhuma ferida de morte. Ou ainda, quer dizer, santificado seja o teu nome em nós, para que possa chegar até nós a santificação dele. O reino de Deus vem no momento que alcançamos a sua graça. Ele mesmo, afinal, disse: o reino de Deus está no meio de vós. No evangelista Mateus, a oração do Senhor parece conter 7 pedidos. Já o evangelista Lucas encerrou na oração do Senhor não 7 pedidos, mas 5. E mesmo assim, não entra em desacordo com Mateus, mas, pela própria concisão, nos ensina como aqueles 7 pedidos devem ser compreendidos. Pois bem, o nome de Deus é santificado no Espírito. O reino de Deus haverá de vir na ressurreição. Lucas, mostrando que o terceiro pedido é, de certa forma, uma repetição dos 2 anteriores, quis fazê-lo entender antes pela omissão. Em seguida, acrescenta os outros 3. E primeiro, o do pão de cada dia, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em grego, o adjetivo que acompanha o pão é supersubstancial. Este pão não é o que entra no corpo, mas o pão da vida eterna, que sustenta a substância da nossa alma. O latino chama de pão de cada dia, o que os gregos chamam de pão vindouro. Se é de cada dia esse pão, por que haverás de tomar uma vez por ano, como os gregos fazem no Oriente? Recebe todos os dias o que todos os dias te traz proveito. Vive de tal forma
que mereças recebê-lo cada dia. Este pão é sinal da morte do Senhor e da remissão dos pecados. Quem tem chagas, procura remédio. Ora, nós temos chagas, porque estamos sob o peso do pecado. O remédio é este sacramento descido do céu e digno de toda veneração. Se o recebes cada dia para ti é hoje, porque Cristo cada dia ressuscita para ti, e hoje é o tempo em que Cristo ressuscita. A dívida, o que é senão o pecado? Logo, se não tivesses tomado dinheiro emprestado, não deverias nada, mas tomaste, e por isso é que se imputa o pecado. Recebeste um dinheiro que te fez nascer rico, criado à imagem e semelhança de Deus, mas perdeste o que tinhas. Assim, procurando vingar o teu orgulho, perdeste o dinheiro da humildade. Contraíste uma dívida com o diabo, que não era necessária, e o inimigo retinha a tua caução. O Senhor, porém, a crucificou e com seu sangue derramado a cancelou. Ora, o Senhor que tolheu o pecado e pagou as nossas dívidas, é capaz de guardar-nos contra as ciladas do diabo, que costuma ser o autor do nosso pecado. Daí que siga, e não nos deixeis cair em tentação, isto é, a tentação que não somos capazes de sustentar, pois, como um atleta, nosso Senhor quer a tentação que a condição humana pode suportar. Porém, o pedido que Mateus coloca na última posição, mas livra do mal, Lucas não o registra, a fim de que entendamos que esse pedido faz parte do anterior, que fala da tentação. É por isso que Mateus diz, mas livra, e não e livra, mostrando assim que são ambos um só pedido. Não isso, mas aquilo. Deste modo, todo mundo deve saber que fica livre do mal na medida mesma em que não é induzido em tentação. Todos pedem para serem livrados do mal, isto é, do inimigo e do pecado. Mas quem se entrega nas mãos de Deus não teme o diabo. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8. Disse-lhes mais: se algum de vós tiver um amigo e for ter com ele à meia-noite para lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada que lhe dar. E ele, respondendo lá de dentro, disser: não me sejas importuno, a porta está agora fechada, os meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para tos dar. Digo-vos que, ainda que ele se não levantasse a dar-lhes por ser seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e lhe dará tudo aquilo de que precisar. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 5 a 8. Santo Agostinho. E que é esse pão senão o alimento do mistério celestial? É possível, afinal, que alguém ouça a pergunta de um amigo, mas não a possa responder, e então reconheça que não possui no momento o que está obrigado a dar. Assim, um amigo vem até ti do caminho deste século, em que todos passam como estrangeiros e ninguém permanece como proprietário. Pelo contrário, a todo homem é dito: passa, dá lugar a quem vem. Ou ainda, vem até ti algum amigo teu cansado do mau caminho, isto é, da má vida,
Este amigo andou muito e não encontrou a verdade, que caso ele ouvisse e compreendesse, se tornaria bem-aventurado. Vem até ti como a um cristão, dizendo: ensina-me, e te faz uma pergunta cuja resposta, pela simplicidade da tua fé, tu não sabes. Então, vês-te incapaz de restabelecer um esfomeado, e ficas obrigado a buscar a resposta nos livros do Senhor. Talvez o que ele perguntou esteja respondido no livro, mas de modo obscuro. Não podes dirigir tuas dúvidas ao próprio Paulo, ao próprio Pedro ou a algum dos profetas, pois a família já descansa toda com seu Senhor. A ignorância deste século é forte. É o que significa a meia-noite. Mas, oprimido pela fome, teu amigo persiste, e não lhe basta a fé simples. Por acaso haveremos de abandoná-lo? Vai até o Senhor, com quem a família toda descansa, e bate com tuas orações à sua porta. E ele, respondendo lá de dentro, dirá: não me sejas importuno. Se ele tarda em dar, é porque quer com a delonga aumentar o teu desejo, a fim de que o presente não perca o valor caso seja dado depressa. Está aqui representado o tempo em que se experimentará a fome da palavra, quando a inteligência se fecha e aqueles que pregaram por toda a terra, fornecendo a sabedoria apostólica como pão, já estão no repouso secreto com o Senhor. E esse é o significado do que se acrescenta. E os meus filhos e eu estamos deitados. Ou ainda, esta cena em que se vai até um amigo à meia-noite para pedir 3 pães emprestados, foi colocado à semelhança da situação em que alguém, encontrando-se no meio de uma tribulação, roga a Deus para que lhe conceda o entendimento da Trindade, pelo qual possa aliviar os trabalhos da presente vida. A angústia dessa tribulação é a meia-noite, em que o homem se vê obrigado a rogar com instância. Nos 3 pães está representada também a unidade de substância da Trindade. No amigo que vem de viagem, vemos o apetite do homem, que deve sujeitar-se à razão, mas andava sujeito aos costumes do tempo, chamados aqui de viagem, porque no mundo tudo passa. Uma vez que o homem se converte a Deus, também seu apetite se afasta dos costumes do mundo. Mas, se enquanto isto, a alegria da doutrina espiritual, que proclama a Trindade do Criador, não lhe consola a alma, o homem experimenta grandes angústias, sob o peso da mortal desventura, visto que, por um lado, lhe é prescrita a abstinência dos deleites exteriores, e, por outro, não lhe é dado internamente o consolo da alegria da doutrina espiritual. Não obstante, por meio da oração, o desejoso alcança receber de Deus o entendimento, ainda que não haja por perto o homem que lhe ensine a sabedoria. Pois segue: e se aquele continuar batendo à porta, digo-vos que, ainda que ele não se levantasse a dar-lhes por ser seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e lhe dará tudo aquilo de que precisar. A comparação é do menor para o maior. Se, afinal, o amigo humano se levanta da cama e lhe dá o que pede, impelido não pela amizade, mas pela chateação, quanto mais não lhe dará Deus, que, sem enfado nenhum, presenteia com a maior liberalidade o que se lhe pede? Quando alcançares os 3 pães, isto é, a refeição e o entendimento da Trindade, terás um meio de viver e um meio de alimentar os outros. Não temas e não cesses, pois aquele que pão jamais cessará, mas a tua indigência, sim. Aprende e ensina, vive e alimenta. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 9 a 13. Eu digo-vos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á.
Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se lhe abrirá. Se um filho pedir pão, qual entre vós o pai que lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á ele, em vez do peixe, uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, porventura dar-lhe-á um escorpião? Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 9 a 13. São Basílio. Quem pelo torpor se abandona a seus desejos e se entrega como traidor de si mesmo às mãos dos inimigos, a esse Deus nem ajuda nem atende, porque pelo pecado se tornou um estranho para Deus. Convém, portanto, oferecer tudo o que depende de nós e clamar a Deus por seu auxílio. Deve-se implorar pelos reforços divinos, não frouxamente, nem com a mente a vagar de um lado a outro, pois quem for assim, não apenas não conseguirá o que pede, como ainda irritará o seu senhor. Quem, afinal, parado diante de um príncipe, por medo da punição, não mantém fixado tanto o olho interior quanto o exterior? Quanto mais, portanto, diante de Deus, não devemos estar atentos e cheios de temor? Mas, se a tal ponto o pecado te enfraqueceu, que não consegues fixar a tua atenção enquanto oras, obriga-te, na medida das tuas forças, a dirigir seu entendimento a Deus quando estás diante dele, e Deus perdoará. Porque não é por desleixo, e sim por fraqueza que não consegues te manter diante dele como cumpre. Quando assim te forçares a ti mesmo, não te retires enquanto não fores atendido. É por isto que às vezes pedes e não recebes. Porque pedistes mal, ou sem fé, ou levianamente, ou o que não te convinha, ou porque desististe antes de alcançar. Pois bem, muito a miúde alguns chegam a nós dizendo: por que oramos? Por acaso ignora Deus do que temos necessidade? Não ignora, é claro, e dá-nos todos os bens espirituais com maior abundância e antes do que os pedimos. Mas, quanto às obras de virtude e ao reino dos céus, é necessário que, antes de mais nada, os desejemos, e que, desejando, os busquemos, oferecendo com fé e paciência tudo o que depende dos nossos próprios esforços, sem que a nossa consciência nos possa acusar de falta alguma.